Deixa o nosso convidado pelo nosso Convidado convidado. não tem micro. O nosso convidado está sem micro. Espera aí. Então vamos a isso? Vamos lá. Então, olá, boa terça-feira a todos. Estamos de volta com o podcast Alavancagem nas Empresas, com o Paulo de Vilhena. Hoje vamos falar sobre as vendas no século XXI, um novo paradigma de vendas. Parece assim um tema vasto, mas acho que vai ser aqui uma conversa interessante com o Paulo sobre esta área tão fundamental na atividade das empresas. Paulo, vamos começar por aí. Na tua opinião, há um novo paradigma de vendas. E a questão é, que lacunas é que tu encontraste no modelo tradicional ou no funil tradicional das vendas para teres definido esta nova abordagem? Bom, eu acho que não podemos falar de uma lacuna, da mesma forma que talvez usarmos a expressão paradigma seja demasiado ousado, ou novo paradigma. Porquê? Porque aquilo que eu acho é que houve uma evolução natural. A venda tradicional tendia a ser uma venda eminentemente interruptiva, uh, e tendia a ser uma venda em que, de alguma forma, nós perseguíamos os prospects, não é? Os prospectos, os potenciais clientes, e perseguíamos no sentido de ir atrás deles a tentar vender-lhes alguma coisa. Esta é a venda tradicional, a venda que até ao final do século XX, de uma forma geral, era mais vulgar. Um, Tanto que a forma como nós nos referíamos a um bom vendedor muitas vezes era um caçador, não é? Era alguém que ia atrás das presas. Um, Aquilo que eu acho que mudou na realidade no século XXI é que de repente muda-se o ambiente em que nós fazemos negócios e a venda interruptiva começa a ver as suas taxas de conversão baixarem bastante por força da mudança de paradigma. Um, Aquilo que, se nós fizermos aqui uma pequena resenha histórica, no início das transações comerciais, quem tinha alguma coisa para vender, basicamente dependia do passa-palavra para vender essa coisa. Normalmente o comércio era feito em feiras, era essencialmente um comércio de matérias-primas, e se alguém tinha alguma matéria-prima, ou mesmo que já fosse um produto transformado com um pouquinho mais de qualidade, dependia de um cliente satisfeito falar a outros clientes sobre aquela referência. Tudo mudou com a invenção da imprensa. E na sequência da invenção da imprensa, os outros meios de comunicação de massas. Porquê? Porque os meios de comunicação de massas deram ao comerciante um megafone para anunciar aquilo que ele vendia, e é aí que nasce o marketing propriamente dito, é com os meios de comunicação de massas. Eu já não dependo apenas do passa-palavra, eu posso anunciar as qualidades da minha oferta utilizando os meios de comunicação de massas. No final do século XX, início do século XXI, com a introdução das novas tecnologias, a TV por cabo, a internet principalmente, e os aparelhos móveis, volta a haver uma mudança no paradigma da comunicação, porque, de alguma forma, o consumidor deixa de estar dependente da interrupção do comerciante, porque havia esta relação de dependência, talvez eu não tenha explicado bem, mas porque é que nós permitíamos que um comerciante nos interrompesse? Porque eu também dependia dessa interrupção para eu saber o que estava disponível para mim. Era o tempo dos 15, 20 minutos, 30 minutos de publicidade nas televisões, que era muito chato, mas nós dependíamos dessa publicidade para saber que produtos estavam disponíveis. Do telefone tocar em casa e era alguém a tentar vender-nos alguma coisa, ainda no tempo dos telefones fixos. Há uma segunda fase em que nós tentamos fazer o mesmo usando a internet e os telefones móveis,
mas aí o consumidor começa a estar muito menos disponível para essa interrupção. Em primeiro lugar, porque a interrupção aumentou porque basta estar nas redes sociais e estamos a ser interrompidos, e com o telefone móvel não somos interrompidos só em casa, somos interrompidos durante o dia. Então a resistência à interrupção aumentou, mas ao mesmo tempo a internet, a TV por cabo e os aparelhos móveis deram um poder ao consumidor dele poder procurar o que está disponível sem precisar da publicidade. Então eu posso rejeitar qualquer interrupção durante o dia e à noite no meu sofá pego no meu telemóvel e vou procurar que alguém me venda o que quer que seja sobre qualquer área de atividade. E ainda posso procurar quem é a melhor pessoa para me vender isso. No meu timing, sem pressão, sem manipulação, sem stress, e eu entro em contacto quando sinto que estou pronto para comprar. E mais ainda, eu posso me tornar um mini especialista naquela solução antes de decidir comprar a solução. Então a mudança é essencialmente esta: o consumidor deixou de estar ou está muito menos disponível ao padrão clássico interruptivo das vendas, um, e quer aceder gratuitamente à informação hoje no seu timing, sem nenhum tipo de pressão, para que nesse mesmo timing ele possa escolher a melhor decisão para si quando ele sente que está pronto. Ou seja, entramos numa terceira fase da comunicação empresarial em que voltamos ao passa-palavra. Mas agora é um passa-palavra sobre esteroides, porque é um passa-palavra usando a internet, não é só a tal pessoa que está contente ou descontente e fala a meia dúzia de pessoas sobre o seu contentamento ou descontentamento. Hoje, quer eu esteja contente ou descontente com qualquer solução que eu comprei, eu posso falar sobre isso nas redes sociais, mas eu também posso informar-me nas redes sociais junto de outros compradores, sabendo ou percepcionando a informação que eles me dão como fiável porque é gente que comprou, enquanto eu sei que a informação que me era dada pelas empresas sobre os seus próprios produtos não é tão fiável, porque são eles a realçar as qualidades daquilo que vendem. Então a mudança de paradigma é este: nós voltamos a um paradigma de passa-palavra, e onde o consumidor está muito menos aberto a ser interrompido durante o dia do que estaria há 25, 30 anos atrás. Portanto, nesta tua abordagem, a tua visão é que é o cliente que decide entrar no funil e não é a empresa que puxa o cliente para o funil. Como é que isso se pode fazer de uma forma natural e atrativa para o cliente? Como é que as empresas podem fazê-lo? Uh, o, o, para tentarmos ser um pouco mais precisos, o cliente hoje tem uma escolha maior de entrar no funil quando ele quer. Cabe à empresa adaptar o seu funil comercial a esta nova realidade, porque o funil tradicional é essencialmente interruptivo, mais uma vez. É um funil em que, desculpem o exagero das palavras, mas em que praticamente nós forçamos a pessoa a lá entrar e, portanto, vamos ter em cada fase do funil uma taxa de saída tendencialmente grande, porque a pessoa não escolheu entrar no funil, nós forçámos-la a entrar no funil. Entre aspas, tá? Passo o exagero da expressão. Aquilo que eu acredito é que no século XXI nós devemos criar um funil de atração em vez de um funil de perseguição. Em vez de ser o funil de caça, é um funil de pesca, se pudermos pôr a coisa dessa forma. E a forma como eu acredito que devemos atrair pessoas para o funil é exatamente usando o exemplo da pesca. Numa primeira fase jogando engodo na água. O que é que será este engodo? Será formas de criar seguidores nas redes sociais que se interessem por aquilo que nós fazemos. Como é que eu crio seguidores nas redes sociais que se interessem por aquilo que eu faço? Publicando conteúdo gratuito sobre a forma como eu ajudo as pessoas a resolver determinado tipo de problemas. Aliás, é muito importante isto, porque é aqui que eu vejo aquilo que eu pessoalmente acho que é um erro da maior parte das empresas, que é muitas empresas anunciam conteúdo gratuito, mas é um conteúdo de venda. Estão a fazer um marketing do século XX usando meios do século XXI, ou seja, continuam a tentar interromper as pessoas e a forçá-las a entrar num funil, a impor-lhes que lhes comprem qualquer coisa. E mais uma vez, impor, passo o exagero da expressão. Aquilo que eu acredito que deve ser feito hoje é exatamente o contrário, é ensinar as pessoas a resolver um problema,
para que quando elas estejam dispostas a resolvê-lo, elas precisem de ajuda na resolução. E aí se lembrem do especialista que as ensinou a resolver durante bastante tempo sem lhes pedir nada em troca. Então eu acredito que o marketing que melhor funciona hoje é o marketing de educação ou de formação ou marketing de conteúdo. Para mim são várias formas de classificar a mesma ideia, em que nós procuramos essencialmente é criar seguidores, pessoas que potencialmente tenham o tipo de problemas que nós sabemos resolver. Nós ensinamos, sem pedir nada em troca, essas pessoas a resolver esses problemas nas redes sociais, para que na altura em que elas decidam resolver o problema delas e se sentem prontas a entrar no funil, são elas que nos procuram, mas praticamente já decidiram que nos vão comprar. Ou seja, é um funil que tem uma antecâmara de aquecimento, se nós pudermos chamar assim, em que nós estamos em permanente contacto com estas pessoas e que há uma altura em que ela decide entrar no funil, mas já praticamente com a decisão de compra tomada, ou pelo menos muito amadurecida, e até já participando no desenho da solução, porque nós estivemos a treiná-la para isso ao longo do tempo. Então, sendo um funil de atração, é um funil que tende a ter taxas de conversão muito mais altas nas várias fases do processo comercial. Então, é um funil em que nós não apenas conseguimos tratar muito mais gente do que no funil anterior, como conseguimos taxas de conversão mais elevadas do que no funil tradicional. Portanto, aumenta a eficiência comercial das empresas. Já por duas vezes aqui na nossa conversa falaste do caçador e do pescador. É uma metáfora que tu usas e quase que como dois modelos, o antigo e o atual. Queres explorar um bocadinho melhor e explicar um bocadinho melhor o que é essa Sim, o tua... conceito é simples. A pergunta é: quando um caçador persegue uma presa, o que é que a presa faz? E a resposta é óbvia: foge, não é? A abordagem tradicional de vendas é muito a tentativa de, desculpem a expressão, caçarmos um cliente que foge de nós e tenta quase que evitar a venda. Ou mesmo, muitas vezes, mesmo quando ele tem algum interesse, ele faz-nos a vida difícil e o facto de sermos nós a persegui-lo dá-lhe um poder negocial maior junto de nós. O exemplo do pescador é fazer exatamente o contrário, é fazer com que atrair primeiro para perto de nós o máximo de peixe possível, neste caso potenciais clientes do nosso nicho de mercado, e tê-los ali perto para que cada um deles, quando se sente a necessidade, decida morder o anzol, mas decida em plena consciência, de uma forma perfeitamente ecológica. Ele procura a nossa ajuda quando está pronto para ter essa ajuda. Então é uma relação de muito menos tensão e é uma relação muito mais eficiente do ponto de vista comercial para as duas partes envolvidas. E nesse processo de pesca, a componente da reputação de quem está a vender ou de quem está a atrair é importante? É decisiva, é crítica, não é? Eu sempre acreditei que havia um valor económico na nossa reputação. E esse valor económico pode ser positivo ou negativo, não é? Se nós tivermos uma boa reputação profissional, nós atraímos mais potenciais clientes para nós. Da mesma forma que se tivermos uma má reputação, isto afasta os clientes. O conceito para mim é mais ou menos óbvio. Há fluxos de caixa futuros, positivos ou negativos, relacionados com a nossa reputação. Acho é que hoje em dia, com as redes sociais e com a velocidade de circulação da informação e a transparência de informação do século XXI, que é incomparável com o século XX, esta economia reputacional está totalmente sob esteroides. Mais uma vez. Então, se a reputação sempre foi importante, hoje em dia é absolutamente crítica, não é? Nós hoje googlamos toda a gente, não é? Nós hoje googlamos alguém que vamos recrutar, quem nós contratamos também nos googla a nós. Nós hoje googlamos um cliente muitas vezes antes de reunir com ele, para saber mais coisas sobre ele, pois ele também nos googla a nós. Então, aquilo que o Google diz sobre nós é muito importante sobre a nossa reputação e muitas vezes é aquilo que as pessoas encontram sobre uma determinada pessoa ou uma determinada empresa nas redes sociais
que a ajuda a tomar a decisão de comprar ou não a essa empresa, de fazer ou não negócio com essa empresa. E há essencialmente, pelo menos dizem os psicólogos, duas questões fundamentais para que a pessoa tenha a confiança de tomar a decisão de compra. A primeira é saber que está a lidar com alguém muito competente, seja uma pessoa, seja uma empresa, mas alguém que tem uma boa solução técnica, que sabe o que faz, alguém que é bom, mas ao mesmo tempo alguém com caráter, não é? Ou seja, que está a lidar com uma empresa íntegra, que tenha os seus resultados alinhados com os interesses dos seus clientes, que joga em situações de ganhar-ganhar e não em situações de ganhar-perder. A construção de uma reputação é uma coisa, por vezes, demorada. Já a queda de uma reputação é uma coisa bastante rápida. Tens algumas práticas, algumas estratégias que recomendes para uma construção sólida e consistente da reputação de uma empresa? Não é difícil, é fazer sempre a coisa certa. Eu desenvolvi uma estratégia para mim mesmo, até porque há alturas em que não está, em que nem sempre é óbvio qual é a coisa certa a fazer. Eu defini um critério para mim que me tem servido quando preciso de tomar uma decisão e não está óbvia a decisão a tomar, eu perguntar a mim mesmo se esta decisão pode aparecer amanhã na primeira página do jornal e os meus filhos podem ler isso. Se eu tiver alguma dúvida de que estou perfeitamente tranquilo que os meus filhos leiam isso na primeira página do jornal amanhã, então não é a coisa certa a fazer, não é? E depois a noção clara de que uma má decisão pode pôr em causa uma reputação que levou uma vida inteira a construir. Então, uma má escolha, de facto, pode estragar o trabalho de uma vida e estragar muitas vezes irreparavelmente. E, portanto, se há coisa que temos que levar a sério, e principalmente nos dias de hoje, acredito eu, são estas questões reputacionais. Que devem ser pensadas e dar-lhes o seu tempo. De que forma é que esta era que nós estamos a viver, a era digital, bem como a globalização, tem influenciado a estrutura habitual dos departamentos de marketing e comerciais nas empresas? Hum, Porque eu, quando eu- falamos de reputação, vamos muito para o marketing, olhamos sim, para o sim. marketing principalmente. Eu diria que tem aproximado muito as duas atividades, a atividade de marketing e a atividade de vendas. Em alguns negócios, há até empresas que têm fundido os dois departamentos. Em alguns negócios, em alguns países, em algumas atividades, há empresas que acham que faz sentido fundir os dois departamentos. Nós aqui praticamente fundimos os dois departamentos. No nosso caso, achamos que fazia sentido. Acho que cada vez mais os marketeers, para não lhes chamar marqueteiros, os marketeers têm que pensar como vendedores e têm que ser vendedores, e cada vez mais os vendedores têm que ser marketeers, ou seja, há uma comunicação constante com o mercado que precisa de ser feita. Eu acredito que essa comunicação deve ser feita no sentido do interesse do cliente, ou seja, como falámos no outro podcast do outro dia, é vender fotos dos filhos do cliente e não fotos dos nossos filhos. Eu acho que está gasto o marketing em que nós falamos bem de nós próprios, dos nossos próprios resultados e das nossas qualidades. Isso pode aparecer em determinada fase do processo comercial para se o cliente precisar de uma confirmação da nossa capacidade, mas o que eu acredito que deve ser comunicado constantemente é a forma de resolver as dores dos nossos clientes. E, portanto, cada vez uma maior aproximação entre uma coisa e outra, porque os departamentos de vendas clássicos estão a começar, da forma como nós os conhecemos, estão a começar a perder a razão de existir. O próprio vendedor, mesmo em sistemas mais clássicos, precisa de ter o seu posicionamento nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, eventualmente no YouTube, um, porque é natural que quem vá comprar procure por ele lá para tentar saber quem é.
Eu faço isso com alguma frequência e não se esqueçam que às vezes nós dizemos que temos utilizadores pessoais nas redes sociais, que ninguém tem nada a ver com o que lá colocamos, porque é da nossa vida pessoal, mas o que quer que seja que nós lá colocamos e possa parecer mais ou menos justo, as pessoas vão fazer uma ideia e uma imagem nossa e a nossa reputação vai construir-se em grande parte com base naquilo que nós lá colocamos. Portanto, tudo vai contar na minha imagem reputacional, um, e as pessoas vão procurar por mim para tentar saber mais sobre quem eu sou. Como é que estes departamentos, estes novos departamentos, estas novas realidades, marketing e comercial, muitas vezes juntas, outras vezes ainda separadas, se podem adaptar a um cliente cada vez mais informado e cada vez mais exigente? Exatamente entendendo que esse cliente tende a ser cada vez mais informado e cada vez mais exigente e que, em alguns casos, saberá até mais sobre aquilo que está a comprar do que quem está a vender sabe. É fácil um cliente hoje ir para a internet e informar-se profundamente, em absoluto, com todos os detalhes sobre uma determinada máquina, seja um carro, seja um trator, uma escavadora, um computador, e saber mais sobre a máquina do que quem o está a vender. Eh, é possível eu ir estudar um determinado produto financeiro com base naquilo que está publicado na internet e chegar ao meu banco, à minha sociedade corretora e saber mais sobre o produto financeiro do que a pessoa que o está a vender. Um, então as empresas têm que se preparar para começar a vender a pessoas que têm o potencial para se tornarem mini especialistas nos produtos que estão a comprar. Um, as pessoas hoje mais informadas estão a comprar menos a escolha mais popular e mais a escolha mais personalizada, porque têm a capacidade de ir às redes sociais e escolher com os máximos detalhes aquilo que precisam para si. Então, cada vez mais os produtos precisam de ser desenhados, estamos a voltar ao alfaiate, não é? E a fugir do pronto a comer, do pronto a vestir. Muito bem. Agora falando aqui um pouco para as PMEs, tu, que é muitos dos empresários que nos ouvem, são de pequenas e médias empresas, tu costumas referir que é fundamental, terem uma presença, haver uma presença sólida, positiva e consistente, online, que isso influencia muito a decisão, de compra dos clientes, Uhum. cada vez mais exigentes, que cada vez comparam mais, cada vez mais informados. Ah, para ti, quais são as melhores formas de construir essa presença online positiva e consistente? Uh, publicando diariamente conteúdos, ensinando o nosso nicho de mercado a resolver os problemas que eles têm. É muito importante que as pessoas entendam isso. Sei que estou a repetir aquilo que disse um pouco lá atrás na nossa conversa, mas penso que não é demais repetir, porque é o maior erro que eu vejo as empresas cometerem. Hum, não vamos fazer marketing do século XX com ferramentas do século XXI. Vamos fazer marketing do século XXI usando as ferramentas do século XXI. Aquilo que nós devemos fazer é diariamente, em conteúdos muito curtos, de muito rápido consumo, ensinar as pessoas a resolver o tipo de problemas que nós resolvemos para elas. E uma vez ou duas por semana, publicar um conteúdo mais longo sobre o mesmo tema. Portanto, ensinando mais uma vez as pessoas a resolverem o tipo de problemas que nós resolvemos. Nós, com os conteúdos curtos, pretendemos chegar ao máximo de pessoas possível, ou seja, criar capilaridade. Com os conteúdos mais longos, pretendemos já começar a criar uma relação com essas pessoas. Então, chegar ao máximo de pessoas possível, e depois as que estão mais quentes, mais interessadas, têm conteúdos mais longos para entenderem melhor o que nós fazemos e como nós fazemos. Mas estes conteúdos, muita atenção, nunca devem ser conteúdos de venda. Devem ser conteúdos informativos ou formativos.
ensinar as pessoas a resolver um problema. Quando a pessoa estiver pronta, aí sim, eu depois preciso de um mecanismo de captura do contacto. Mas é um marketing em que nós criamos reputação. Nós queremos posicionar-nos como autoridade na matéria, nós queremos criar uma relação de reciprocidade com aquela pessoa, porque estamos a dar-lhe gratuitamente, sem pedir nada em troca, sem saber sequer quem ela é, informação que para ela é muito valiosa e muito, muito preciosa. Estamos a tentar, obviamente, ter um registro de comunicação simpático que também crie uma afinidade, uma simpatia entre nós e a pessoa. Portanto, acabamos por estar a ativar uma série de gatilhos mentais que pretendemos que nos sejam favoráveis quando aquela pessoa estiver em temperatura de começar a falar com alguém para resolver o problema, se lembrar de nós como a principal referência. Portanto, a tua ideia é estarmos sempre a oferecer valor, criar ali um ambiente colaborativo entre a empresa, a oferta e o cliente, de forma a que ele nos retribua. E ele pode retribuir de Exatamente. várias maneiras. Sim, sim. Pode não retribuir e, É uma e escolha. temos que assumir que a maior parte das pessoas não retribui. E está tudo bem, faz parte das regras do jogo, que é uma coisa que a nós, por exemplo, nos dizem muitas vezes que consomem os nossos conteúdos durante anos e anos e anos e nunca nos compraram nada, e está tudo bem. Nós sabemos que a maior parte das pessoas que nos segue nunca comprou nem comprará nada. Algumas dessas pessoas que nos seguem e nunca compraram nada nem comprarão acabam por nos referenciar muitas vezes, porque ainda assim gostam do nosso trabalho e consideram o nosso trabalho, e haverá uma percentagem que compra. Portanto, é um funil, não deixa de ser um funil, só que é um funil mais suave e com melhores taxas de conversão que o funil tradicional. E é um funil sobre o qual nós também temos controlo, ao contrário daquilo que possa parecer. Aliás, temos talvez até maior controlo do que no funil tradicional, porque identificamos a pessoa muito mais cedo no processo comercial e porque temos uma série de métricas que as ferramentas hoje das redes sociais nos permitem para entender exatamente o que está a acontecer com os nossos prospects. Portanto, é um jogo em que mudam um pouquinho as regras, mas o jogo continua a ser muito semelhante, continua a ser um funil que precisa de ser gerido e, obviamente, respeitando em princípio de ecologia, onde cada um se quer colocar nesse funil e o ritmo a que ele quer descer, se quiser descer ou não. Até porque a recomendação muitas vezes, e por si só tem um enorme valor, porque as pessoas acreditam em pessoas, como dizias há Uhum. pouco, mais do que acreditam em marcas. Esta recomendação na criação da dita reputação é extremamente importante, bem como a ética também e a responsabilidade social e os temas de sustentabilidade. Como é que tu vês isso hoje em dia nas empresas? Todas as empresas tendem a tentar também entrar por estes caminhos para criar a sua reputação e o seu espaço no São, mercado. são, são, são mecanismos de criarmos a nossa reputação, mas eu acho que muitas vezes são até mecanismos que vão mais longe do que isso. Cada vez mais há pessoas que têm a noção de que se tem um negócio com algum nível de resultados, ou até podemos usar a palavra sucesso, que, que esse sucesso depende da existência de um mercado que funcione bem, e de um grupo de pessoas que confia na sua proposta para resolver os seus problemas pessoais ou empresariais. E então cada vez mais há a preocupação das empresas de devolver até à sociedade uma parte daquilo que a sociedade lhes traz e que impacta os seus resultados. Um, então há uma parte de altruísmo também no trabalho das empresas. Por exemplo, esta estratégia de comunicação que eu tenho vindo a defender de levar valor gratuito ao mercado tem um lado de altruísmo muito grande, que é nós estamos a ajudar pessoas que nunca nos vão pagar por isso. E está tudo bem. E nós gostamos disso.
com os resultados das nossas empresas, nós muitas vezes conseguimos investir em coisas que nós sabemos que não nos vão dar resultado, até em marketing. Ah, Às vezes podemos, sei lá, ajudar uma associação desportiva, ou um clube desportivo, ah, ou um determinado desporto, ou, sei lá, uma organização que tome conta de animais, ou de crianças, ou de velhotes. Porquê? Vamos ganhar dinheiro com isso? Não, é simplesmente porque estamos a pegar numa parte dos nossos resultados e entender que a empresa tem um papel de contributo para a sociedade também. Sim, através do seu modelo económico de satisfação do seu mercado, mas também um contributo que não seja apenas via impostos de contribuir para que a sociedade seja um lugar melhor. Então acho que há cada vez mais pessoas conscientes disso e quando as empresas têm resultados, maior capacidade de fazer isso. E se depois se isto ajuda a construir a nossa reputação e indiretamente pode trazer resultados, eu, eu diria que não é o mais crítico ou o mais importante, mas sim a nossa sensação de que estamos a fazer alguma coisa bem feita e a contribuir altruisticamente para qualquer outra coisa. Para terminar, tu acreditas que é importante para as marcas terem um rosto? Isto é importante para a Delta ter um Rui Nabeiro, é importante para uma Microsoft ter um Bill Gates? E como é que a marca e o rosto da marca devem conviver? Bom, eu acho que isso é um perigo. Quanto mais pesar esse rosto, como tu chamaste, na marca, esse rosto temos que ter consciência de que um dia deixará de lá estar. A marca, a empresa e a marca têm que se precaverem para que um dia esse rosto deixe de existir. Então, acho que podemos usar um determinado rosto para alavancar os resultados durante um curto espaço de tempo, mas no longo prazo temos que prever que a presença desse rosto vá sendo diluída. O caso do Bill Gates é um ótimo exemplo, porque foi de facto uma figura muito marcante no início da Microsoft, mas nas últimas décadas eh, já não faz parte sequer do conselho de administração, embora seja o maior acionista. Temos um caso muito próximo, que era o caso do Steve Jobs com a Apple, que era uma figura talvez ainda mais marcante que o Bill Gates, e que entretanto faleceu, e a Apple está a ter até melhores resultados do que tinha enquanto ele lá estava. O comendador Rui Nabeiro, infelizmente, também faleceu recentemente, e eu espero que a Delta não se venha a sentir dos resultados. Porquê? Porque a empresa foi preparada para ultrapassar isso. E, então acho que isso é importante. E, Para não falar sim, do nosso caso, não é? eu não queria falar do nosso caso, porque eu acho que falo demasiado dos nossos casos, mas enquanto o nome Paulo Vilhena puder alavancar um bocadito do nosso resultado, eu ainda vou deixando que ele apareça, mas quem acompanha de perto o nosso trabalho sabe que estamos a fazer mesmo em termos de marca, uma movimentação grande para nos irmos afastando do meu nome e da minha presença e muito mais em direção àquilo que seja uma marca que me sobreviva. 50 anos, eventualmente já não estarei cá, da nossa empresa, não há nenhuma razão para que não continue com uma marca até mais forte e uma exposição, quem sabe, até maior. Muito bem, acho que acabamos aqui com uma boa resposta e com uma boa reflexão. Para a semana vamos falar de um tema que nada tem que ver aqui com, ou tem tudo a ver, eu acho que até tem tudo a ver, mas com estas nossas temáticas empresariais. Vamos falar de inteligência artificial É? e vamos ter um convidado. A sério? Vai-se juntar a nós um dos nossos consultores, o Luís Batista, que tem estado muito interessado e lido muito sobre este tema, e eu acho que é o momento de falarmos aqui sobre um tema da atualidade. O que é que te parece? Então acho que arriscamos a ter o nosso direto cheio. Toda a gente agora quer saber sobre isso.
Temos exatamente. limite de pessoas para entrar aí. Não, é assistirem, assistirem e Vamos ver, não é? ouvirem. Porque Não são 2 especialistas, devemos dizer, mas é uma conversa boa sobre o tema e sobre as ameaças e a oportunidade das eu oportunidades acho que da às inteligência vezes artificial. não serem 2 especialistas da inteligência artificial propriamente dita, pode ser uma ajuda, não é? Porque é exatamente a perspectiva do empresário sobre a utilização Precisamente, da inteligência artificial, e acima de tudo sobre a grande questão se isto é uma ameaça ou uma oportunidade. exatamente. Então, já sabem, para a semana não deixem de nos acompanhar neste direto das terças-feiras, lá vos esperamos e até para a semana.